A lei do abastecimento. Peça e você receberá. Procure e você achará. Bata e a porta lhe será aberta. Mateus capítulo 7, versículo 7. O homem nunca está satisfeito. Este fato é deplorado por muitos, mas Deus não pretendia que o homem fosse para sempre satisfeito. A lei do seu ser clama pelo aumento, pelo progresso e crescimento contínuo. Então, quando um bem é realizado, outro desejo por um bem maior se desenvolverá. E quando um estado superior é atingido, outro estado mais glorioso desdobrará sua visão e o estimulará indefinidamente. Por isso, o avanço da vida é a verdadeira vida, a vida que Deus pretendia que o homem vivesse. A lei do bem é universal, porque não estamos todos buscando o bom de alguma forma ou de outra? Tanto a ciência como a lógica declaram que o universo é preenchido com a substância essencial de todo bem imaginável que o homem pode imaginar, e que ele tem direito a um suprimento completo e crescente de todo e qualquer bem que ele possa necessitar ou desejar. Acreditamos, portanto, que é certo e bom para o homem procurar satisfazer todos os seus desejos e ambições que são bons e puros. Aqui está a chave para a lei, da forma como Jesus revelou. Tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé que já o recebestes, e assim lhes acontecerá. Toda pessoa, consciente ou inconscientemente, está operando esta lei em uma só pessoa. Funciona universalmente e em todos os planos da expressão da vida. Todos nós estamos diariamente atraindo para nossas vidas as coisas que mais desejamos e esperamos. E se atraímos coisas boas ou más, o princípio operado é o mesmo. Mas, como queremos mais das coisas boas da vida e menos das ruins, será necessário entender a lei com mais perfeição e assim sermos capazes de adaptar nosso pensamento de maneira mais direta. Assim, garantimos os maiores benefícios que advêm do uso inteligente e consciente de seu poder. Afirmamos repetidamente que Deus é nosso suprimento, nosso abastecimento. E se pensamos um momento e rastreamos nosso suprimento de volta à sua fonte, concordamos que a afirmação é verdadeira. A dificuldade de alguns é que eles podem mais facilmente olhar para a criação como fonte de sua substância do que para o criador dessa fonte. A maioria não acredita realmente que Deus é a fonte de nossa substância. Tentamos pensar que é verdade, e teoricamente podemos aceitá-lo, mas há uma incerteza. É difícil para alguns acreditar em algo que não vem. É muito mais fácil acreditar no que vemos. Agora, se pudermos ver muito sobre nós, estamos dispostos a acreditar e aproveitar. Mas depois, como somos capazes de acreditar na abundância do bem, então haveremos e desfrutaremos. Assim, no início, a questão é: o que vem primeiro, ver ou acreditar? Ao estudarmos os fatos, aprenderemos que o último vem em primeiro lugar. Precisamos primeiro crer, acreditar. E a lei é baseada em nossa crença, que por sua vez determina nossa visão. As pessoas uma certa vez acreditavam em magia. Uma vez eles pensaram que coisas materiais poderiam aparecer do nada e do absoluto zero. Eles também acreditavam que as coisas poderiam desaparecer do nada. A ciência refutou há muito essa ideia e provou que essa magia é impossível. Exceto quando isso é feito através de algum truque de química, algum truque ou ilusão de ótica. A substância pode ser convertida, transmutada e modificada de muitas maneiras, mas nunca pode ser destruída. Por exemplo, se plantarmos uma semente no solo, ela brotará e se tornará uma árvore. A cada ano, a árvore trará folhas na primavera e as derramará no outono. As folhas caem para a terra e tornam-se uma parte do solo fértil. A árvore vive por 100 anos, morre, cai na terra e se deteriora. Esta madeira, decompondo-se lentamente, se tornará parte da terra e é endurecida em turfa e carvão. O carvão é extraído e trazido para casa como combustível. Quando o carvão é consumido pelo fogo e queimado em cinzas, as unidades de calor jogadas fora são usadas para aquecer a casa. As cinzas são novamente lançadas sobre a terra, fornecendo alimento para o solo, que finalmente nutre outra semente e faz com que ela brote e se torne no tempo certo outra grande árvore. Seguindo o ciclo das substâncias de uma árvore, nós a achamos mudando de forma muitas vezes. Nós a vemos liberando gases, unidades de calor, produtos químicos de muitos tipos, e ainda assim, se fosse possível medir com precisão, descobriríamos que nem uma pequena parte foi perdida. Toda a provisão que sempre existiu ainda é e sempre será, pois nada pode ser desperdiçado ou perdido. Nunca pode haver falta de oferta. Algumas pessoas não enxergam a abundância ao seu redor e não apreciam as mesmas. É uma evidência de que elas não entendem ou não aplicam a lei. Em sua cegueira, eles dizem que muita coisa não existe e que, como sua visão é limitada, estão certos, em parte, pelo fato de sua limitada percepção. Mas quando eles aprendem a enxergar com a mente, eles perceberão de maneira diferente. Há uma fase da lei conhecida como oferta e demanda, que é encontrada em todos os departamentos da vida. Tempos atrás, Thomas Edison recorreu ao uso da oferta e demanda, quando inventou a primeira luz elétrica. Quando sua lâmpada de carbono foi trazida para o povo como um novo tipo de iluminação, muito superior a qualquer método então conhecido, eles a aceitaram prontamente? Muitos acharam isso ridículo e muito caro. Eles estavam usando velas, lâmpadas a óleo e uma pequena porcentagem de lâmpadas a gás. Assim, muito tempo se passou antes que o público fosse educado para as vantagens da eletricidade sobre os velhos modos de luz, calor e energia. Somente quando as pessoas se convenceram das vantagens desse novo poder, elas investiram em seu futuro.
Construíram casas de força e instalaram postes e cabos de fios em toda a cidade para fábricas e casas. E como tudo isso foi realizado? Quando havia demanda pela necessidade de energia elétrica, a oferta estava próxima. De onde veio tudo isso? Fora da terra, fora do ar, da energia e da água. Energia a vapor, gás, petróleo e mil e umas outras fontes. Vem diretamente da natureza, cuja visão criou esses materiais na terra. Há um tempo atrás, os nossos antepassados estavam muito bem equipados e em grande estilo, andando em carruagens. Onde essas carruagens estão agora? Quase sumidas e quase esquecidas. O automóvel os substituiu. Como tudo isso aconteceu? Quando as pessoas exigiam um meio de viajar com mais velocidade, maior conforto e luxo, a necessidade dava ao homem uma ideia. Ele pensou em construir uma carruagem sem cavalos. Ele trabalhou no plano, desenvolveu-o lentamente e educou lentamente o público para aceitar o modo moderno de transporte. Um homem excepcional sonhava com um mundo andando sobre rodas e partiu para construir um carro que o pobre homem pudesse pagar. Hoje, o automóvel se tornou um fator tão importante na vida do homem que nos perguntamos como poderíamos ter progredido sem ele. Você vê, sempre que o homem precisou de uma certa coisa na vida, uma ideia lhe foi dada pela primeira vez em mente. Ele foi inspirado a desenvolver a ideia e depois materializá-la, convertendo um pedaço de lama ou metal em uma forma utilizável. Por que as pessoas viviam tão contentes com o cavalo e a carruagem e não gostavam do automóvel? Porque eles não podiam imaginar isso. Suas mentes não foram treinadas para exigir tal coisa. O fornecimento estava disponível para construir uma máquina desse tipo? Havia tanto suprimento quanto há agora. De fato, a oferta sempre existiu, desde o começo. Assim, não foi culpa de Deus que o carro tenha chegado tão tarde à necessidade do homem. Onde não há demanda, não haverá evidência de suprimento. Nossos pais, que tinham uma consciência limitada, a carruagem de tração animal, não conseguiam atrair o novo modo de viajar até que pudessem ampliar suas mentes para conceber a necessidade do automóvel. O segredo da lei está na consciência de alguém. A vida de um homem não consiste na abundância das coisas que ele possui, mas na consciência daquilo que ele possui. O homem possui o mundo inteiro e toda a sua riqueza, mas só é capaz de desfrutar do que sua consciência lhe permite discernir. Em algum lugar, eu li a história de um homem que vivia fora de Pittsburgh e operava uma pequena fazenda de laticínios. Dia após dia, ele trabalhou incansavelmente para ganhar uma vida pobre para si e para sua família. Um dia, vários homens que estavam examinando algumas terras próximas atravessaram seu pasto. Quando atravessavam uma corrente de água que corria pelo campo, o fazendeiro notou que pararam, abaixando-se e estudando o lodo e a espuma que se acumulavam contra a firme passarela que ele havia colocado ali. Um homem pegou um copo de água na mão e aparentemente bebeu. Outro coletou um pouco de água em uma cantina que ele carregava preso a uma fivela no cinto. O fazendeiro ficou perplexo e imaginou por que alguém deveria estar interessado nessas coisas. Até o gado não gostava daquilo, pois empurravam a mesma para beber água limpa. Algumas semanas depois, um homem ligou e ofereceu-lhe um preço fabuloso pela fazenda. Ora, o homem deve estar louco, pensou ele. Ele estava alegre com as perspectivas de obter tal valor e prontamente vendeu a fazenda. Ele se mudou para o Canadá para estar perto de seu irmão e comprou outra fazenda. Não demorou muito até que algumas coisas estranhas foram criadas no campo. E a notícia se espalhou como um incêndio que eles encontraram petróleo. Em poucos anos, aquela fazenda de menos de 100 acres produziu milhões de dólares em petróleo para seus proprietários. O fazendeiro permaneceu pobre e trabalhou duro, porque sabia apenas como arranhar a superfície do solo. A natureza supriu uma abundância para o homem, mas ele só conseguia perceber uma porção escassa. Ele podia ver a fazenda apenas como acres de pedras e sujeira. A lei não está em falta porque o homem era pobre e tinha que trabalhar bastante para ganhar a vida. O homem será sempre pobre, desde que exija da vida uma vida escassa, e veja nela uma luta, fadiga, dificuldades e limitações. A coisa que não nos atrevemos a fazer é nos preocuparmos com o suprimento ou sobre a origem do nosso próximo dólar. O medo e a preocupação tendem a restringir e limitar o suprimento à mão. Eles tendem a fechar o fluxo da substância, seja esse fluxo pequeno ou grande. Em vez de nos libertar da limitação, em vez de melhorar nossas condições ou aumentar nosso suprimento, nos arrastamos mais fundo nas agonias da dúvida e do medo. Em vez de esperar mais para seguir, nos tornamos tensos e ansiosos, o que aumenta nosso medo e nos traz mais do menos. Em vez de nos endurecermos em nosso pensamento, precisamos relaxar e ser mais expansivos. Precisamos educar nossas mentes para termos um estado maior de pensamento. Quando passarmos a pensar e perceber mais abundância, receberemos mais da mesma coisa: abundância. Isso não significa que o engenheiro esteja destinado a ser rico, enquanto o agricultor permaneça pobre. Existem engenheiros pobres e fazendeiros ricos. Não é a vocação que determina as riquezas, mas as exigências que fazemos das nossas vocações que determinam as riquezas. Somos capazes de pensar e perceber mais abundância do que já temos. Fazendo isso, não apenas expandiremos nosso pensamento, mas receberemos mais abundantemente. Este é o princípio básico da lei. O ímã não foi carregado de si mesmo, mas teve que ser carregado com uma energia elétrica por alguém que entendesse a operação. Um ímã nas mãos de um homem não treinado seria pouco mudado, mas aos cuidados de um engenheiro treinado, ele poderia se tornar uma forte força de atração e fazer um grande bem. Da mesma forma, o ímã mental de uma pessoa pode ser estimulado para ter uma forte força de atração.
E se for possível obter a ajuda de alguém que já tenha uma compreensão plena da lei e possa lhe ajudar a compreendê-la, já é um bom começo. É claro que o imã da mente pode ser carregado de pensamentos construtivos, mas levará algum tempo para que eles sejam eficazes. E o aluno que não tem perseverança pode facilmente desanimar antes que o trabalho seja realizado. Eu sempre defendo a ideia de que é melhor ter um bom começo, quando possível, obtendo ajuda, em vez de seguir o caminho mais lento e árduo da autoeducação. Então, o estudante, sabendo que a lei funciona, poderá progredir rapidamente em seu desenvolvimento e prática. Toda a pobreza no mundo surge de uma consciência de pobreza, seja ela coletiva ou individual. Porque milhões sofrem com a falta e morrem de fome anualmente na Índia. Disseram-me que muitos deles, em toda a sua vida, nunca desfrutaram de uma refeição completa. Certamente não é porque a natureza subestimou a necessidade de um povo tão grande. Certamente também não é porque há falta de comida suficiente para este povo. É porque a visão deste povo se limitou a tal pobreza. Pergunte ao agricultor sobre suas colheitas. Ele lhe dirá que seu problema não é a escassez, mas excesso de oferta. Pergunte ao mineiro. Não importa se ele mineraria ouro, prata, diamantes, carvão ou ferro. Ele lhe dirá que a oferta é muito maior do que a demanda. Pergunte ao cientista, e ele dirá que há muita comida, há mais comida no mundo do que somos capazes de usufruir. Há mais poder em uma única gota de água ou em um pedaço de açúcar do que o homem pode perceber. A oferta é maior que a demanda, e a demanda é determinada pelo pensamento do próprio homem. A proposta com a maioria de nós é que nosso poder de atração é fraco demais para entender as demandas. Nossa mente é como um imã que atrai para si o seu próprio tipo e espécie. Um imã pode atrair-se em proporção ao seu poder de magnetismo que é gerado ou coletado em si mesmo. Nosso imã mental é grandemente reduzido em força por nossas preocupações e medos, e nosso fluxo interno de bens é lentamente fechado. Se nossa força mental se enfraquecer demais, podemos até repelir o pouco que está tentando nos alcançar. Como podemos carregar um imã com energia elétrica para aumentar seu poder de magnetismo, nossa mente também pode ser carregada com uma energia mental que constrói um poder de atração. Como a natureza, devemos seguir uma lei natural. A natureza nunca se constrói morra abaixo, sempre para cima. Para perceber prosperidade, nós, como a natureza, não podemos realizar mágica ou milagres. Não podemos fazer saúde, felicidade ou dinheiro do nada. A natureza nos mostra como podemos converter muito ou pouco da substância disponível em um material utilizável. A substância disponível é o nosso pensamento, e nós temos que carregar nossas mentes com pensamentos construtivos. Da mesma forma que a natureza, para nós realizarmos o bem, nossos pensamentos devem estar sempre sendo conduzidos para cima, devem ser construtivos. Se, por exemplo, uma abelha zangão, em uma colmeia, decidisse se deitar com seus irmãos e trabalhasse pela metade, a mãe natureza concordaria e encontraria um trabalho de meio período para a abelha especial? De maneira alguma. Ela impressiona as outras abelhas, que estão trabalhando duro para coletar o mel e encher a colmeia, para enviar seus soldados até o zangão. A mesma é jogada para fora e picada até a morte. A natureza destrói uma abelha preguiçosa. Se os pensamentos entram em nossas mentes e os mesmos não usam sua força total, então não são pensamentos positivos. E assim como a natureza, devemos cumprir a lei e destruí-los. Não podemos ousar dar regalias a meias verdades ou a pensamentos preguiçosos para que não enfraqueça nosso poder de atração e recepção. Este momento e local é um excelente lugar para começarmos com um inventário. Nós devemos filtrar nossos pensamentos cuidadosamente para separar os pensamentos fortes dos pensamentos preguiçosos. Os pensamentos preguiçosos e fracos devem ser expulsos e destruídos. Tem de haver recusa em aceitá-los por mais tempo. Então devemos guardar cuidadosamente cada pensamento para que os pensamentos fracos não possam inconscientemente ou conscientemente escapar para brincar de destruir os outros que estão tentando fazer o bem. Um homem chegou a mim um dia no final do outono e expressou seus medos relativos ao seu trabalho. Ele trabalhava há muitos anos em um hotel que pela primeira vez havia sentido os efeitos de uma temporada muito fraca. Dizia-se que a gerência iria fechar a casa e soltar os empregados até a primavera. Ele disse: "Eu sinto que essas pessoas sabem que haverá um desligamento. Elas estão no escritório do gerente. O que você acha que eu posso fazer sobre isso?" Então eu respondi: "Só há uma coisa que você pode fazer. Volte para o seu trabalho e realize a lei. Se a lei determinar o seu suprimento e posição, então ninguém, exceto a lei, poderá mudar isso para você. Se você perceber isso e manter isso em mente, eu o ajudarei a manter a lei. Se a lei tiver outra posição para você, haverá uma porta aberta antes que esta possa se fechar. Volte para o seu trabalho e ignore os rumores, deixe os outros temerem e se preocuparem, mas não se deixe ficar abatido. Para provar sua fé ou confiança na lei, prepare-se para continuar e espere que seu trabalho aumente e melhore." Ele voltou e fez o que lhe foi dito. Quando os rumores se transformaram em realidade, ele manteve firmemente o pensamento de aumentar o trabalho e os negócios. Assim, ele foi mantido durante os tempos de folga. Ele foi mantido no escritório para cuidar dos negócios e, devido ao aumento do trabalho e da responsabilidade que lhe foi confiada, recebeu um aumento de salário. Se ele tivesse autorizado os medos e pensamentos de perda e falta, ele teria sofrido, como o restante dos que foram demitidos. Isso está de acordo com a lei, e a lei não faz acepção de pessoas. Se ele permitisse que seus pensamentos para o bem se tornassem adulterados com pensamentos de falta, ele teria enfraquecido seu imã mental.
Ele não poderia ter atraído mais do que sua mente era capaz de receber. Não importa o quanto oramos ou quão alto oramos, nossas orações só podem ser respondidas enquanto trabalhamos a lei. A lei nos servirá na mesma proporção de quão bem nós a servimos. Robert Culler, em um de seus livros, fala de um incidente que aconteceu em Chicago. Um jovem, no elevador de uma grande casa de negócios, fez a seguinte pergunta: qual é a sua religião? Ele prontamente respondeu, para a surpresa dos outros, que sua religião era Sears, Roebuck Company. Ele é um dos executivos dessa mesma empresa hoje. Por quê? Ele trabalhou a lei do abastecimento, onde ele pensava apenas em termos relevantes aos seus interesses. O sucesso de sua empresa foi seu sucesso. Seu interesse, consertado, permitiu-lhe tornar-se parte da empresa. Hoje, ele tem um bom assento, um escritório bonito e um ótimo salário. Assim como jovem, seu único pensamento deve ser abundância. Como a abundância e o abastecimento são um, então, para usar a lei, você deve pensar em suprir, abastecer. Falando e suprindo a vida com todo o pensamento de abundância. Mantenha seus pensamentos tão ocupados com ideias de abundância que todo e qualquer pensamento preguiçoso, de falta ou perda, será destruído. Lembre-se de não confundir o dinheiro com suprimentos. O dinheiro é apenas um dos inumerosos meios de suprimento. O dinheiro não é a raiz de todo mal, mas o amor ao dinheiro é. Se você se concentrar apenas no dinheiro e usar todos os meios para acumulá-lo, estará forçando a lei a fechar outro bem. Se você se concentrar em uma parte e não no todo, você terá apenas uma pequena parte. Se você se concentrar no todo, desfrutará da abundância do todo. Eu conheci um homem que determinou cedo em sua vida para se concentrar em acumular dinheiro. Ele alcançou sua ambição e se tornou um homem muito influente em sua cidade. Ele confidenciou a um amigo antes de morrer dizendo: fiz tudo o que sabia para ficar rico. Ganhei riquezas, mas perdi o amor e a companhia de minha esposa e a alegria de ser pai de nossos filhos. Perdi minha saúde e estou gastando minha fortuna para recuperar minha saúde. Mas de alguma forma, minha saúde não me responde. Sim, aprendi a ficar rico, mas não aprendi a viver. Se amamos a lei, usamos a lei para obter suprimento e, usando-a com sabedoria, iremos satisfazer nossos desejos. Aprenderemos a viver de maneira sadia, livre e sábia, e não haverá perdas. Nossas vidas serão tão completas quanto Deus, a lei, as projetou para serem. Pode haver muitos de vocês que estão tentando seguir as ideias da verdade e que sinceramente afirmaram e pensaram declarações para o fornecimento. Mas de alguma forma, isso só veio em pequenas quantidades. Isso pode ser em grande parte devido ao fato de que seus sentidos ainda são fortes demais para sua mente controlar. Talvez você precise ver primeiro antes de acreditar. Isto é, você está tão acostumado a ver tanto suprimento ou dinheiro que, apesar de suas declarações, acredita mais no que vê do que naquilo que está tentando pensar. É necessário que você primeiro treine seus sentidos para ficar sob o controle dos pensamentos que você sabe que deve pensar para se conformar com a lei. Florence Shinn dá um exemplo claro disso em seu livro, The Game of Life, O Jogo da Vida. Ela fala de um homem que estava procurando uma nova posição. E tendo uma quantia limitada de dinheiro, estava debatendo em sua mente se deveria comprar um novo casaco ou segurar o dinheiro. Para o caso de ter tempo para conseguir emprego, ele foi aconselhado a comprar o casaco. E era um casaco de pele caro. Isso reduziu consideravelmente sua conta bancária, mas aumentou sua confiança e estimulou sua fé a tal ponto que seu futuro empregador captou o espírito e deu-lhe um excelente trabalho. O casaco serviu para capacitá-lo a se sentir próspero. E o empreendimento fortaleceu sua coragem e confiança, de modo que a lei passou a satisfazer a demanda. Se tal condição surge em que alguém se sente melhor por ver alguma evidência de prosperidade, então é sábio fazer aquilo que torna mais fácil para a pessoa atrair prosperidade para ele. Certamente não é útil trabalhar pela prosperidade e ver uma pilha de contas diante de você ou uma condição de limitação e miséria ao seu redor. É melhor se afastar de tal visão e ir onde a visão está mais de acordo com o desejo da mente. Quando eu desejo trabalhar para a minha prosperidade ou para a dos outros, eu tento ficar em um ambiente onde há abundância e beleza e onde as pessoas ao meu redor não estão em situação limitada. Portanto, seguimos dizendo que você pode constantemente atrair em sua vida toda e qualquer forma de bem que você realmente deseja. Pois é a vontade de Deus que você desfrute de todo o bem que promova felicidade e progresso. Todo desejo é uma expressão da vontade, enquanto esperar o bem é exigir bem, de modo que ambos são necessários para atrair a oferta. Portanto, busque ajustar seu desejo com o plano de Deus, que é a lei, e espere que todo o bem lhe alcance. Fazendo isso, nada além do bem poderá vir. A abundância de tudo que é bom é necessário. É a herança natural de todo homem, mulher e criança. Essa é uma verdade da vida. É errado alguém habitar na pobreza quando existe abundância para todos. É errado que um membro da família humana acumule vasta riqueza à custa de seu semelhante. É errado habitar em condições de guerra e caos quando a paz pode prevalecer. É errado os fortes se aproveitarem dos fracos. É errado viver a escassez quando podemos ter qualquer coisa que possa ser essencial para promover o bem-estar e a felicidade do indivíduo. Então, o que quer que seja que não ofereça satisfação, harmonia, crescimento e aumento é anormal. A natureza originalmente pretendia que as reais necessidades do homem fossem supridas adequadamente. A natureza é produtora de bênçãos, que ela dá livremente à humanidade, sempre produzindo todas as coisas para um propósito bom e útil.
Todo indivíduo, portanto, tem um direito natural a um suprimento completo de todo bem que possa usar ou usufruir. No entanto, o homem aprendeu a usar e a depender de meios artificiais para conseguir seu suprimento. Perdeu de vista a verdade básica sobre a qual esta lição se baseia. No início, vamos perceber que o mundo material em que vivemos é uma esfera de efeitos e que, por trás desses efeitos, existe um mundo de causas. Então reconheça que, quando você deseja algum efeito particular, é porque esse bem específico já existe na esfera de causas. Então reconheça que quando você deseja algum efeito particular, esse desejo é uma aparência de uma causa subjacente. Este é o princípio sobre o qual nossa definição da lei do abastecimento é baseada. E quando você aprender a operá-lo da maneira apropriada, você será capaz de atrair mais e mais coisas boas para a sua vida. Não importa a forma do bem que você possa precisar ou desejar. Em todo mundo, é um princípio do bem onipotente. Cada pensamento do bem é uma semente para a produção do bem. Você tem o direito de se apropriar e usar todo o bem que quiser. E quanto mais bem você percebe e desfruta, mais você vive em verdadeiro acordo com o propósito desse espírito de bondade sempre presente. Aprenda a entender como explorar a fonte de todo abastecimento, pois não há limite para o bem, e todo o bem pode ser desenvolvido e desfrutado em sua vida. Na verdade, o homem incorpora todas as leis da natureza relativas ao seu maior bem-estar e crescimento ordenado. Portanto, ele não é separado de qualquer coisa boa que ele possa precisar para aumentar sua felicidade ou promover seu progresso. Mas se ele deve ou não possuir aquilo que ele precisa ou requer, será largamente determinado pelo uso que ele faz de sua atual dotação de inteligência e poder. Quanto mais o homem cresce no conhecimento verdadeiro e quanto mais ele usa seus poderes de formas construtivas, mais coisas boas ele criará no círculo de sua expressão, em seu próprio pequeno mundo. A Terra Prometida. Não mais vou olhar para o céu distante para o auxílio amoroso de meu pai. Uma vez que aqui na terra seu tesouro está, e aqui está o seu reino estabelecido. Não mais através da névoa de coisas desconhecidas, eu procurarei pela terra prometida, porque o tempo é o escabelo de seu trono, e eu estou dentro de sua mão. A riqueza, que é melhor que o ouro, está aqui, se eu pedir. E a sabedoria não revelada e o poder não contado estão aqui para todas as tarefas. As portas do céu estão diante dos meus olhos. Sua chave está na minha mão. Não mais olharei para o céu, distante, pois aqui é a terra prometida. Alva Romanes. A lei da atração. Desejar é esperar. Esperar é alcançar. A lei subjacente que regula a oferta no mundo dos efeitos tem duas fases importantes. Uma é desejo e a outra é expectativa. Essas atitudes mentais representam linhas de força atrativa, sendo que a primeira é a fase positiva da lei e a segunda é a fase negativa. Enquanto as fases devem ser cumpridas para obter os melhores e maiores resultados, a primeira fase, que é o desejo, envolve um processo positivo de atração. Isto é, quando um indivíduo sinceramente deseja uma coisa, ele estabelece uma linha de força que o conecta com o lado invisível do bem desejado. Se ele enfraquecer ou mudar seu desejo, essa linha particular de força é desconectada ou perde sua meta. Mas, se ele permanecer constante em seu desejo ou ambição, o bem exigido é, mais cedo ou mais tarde, realizado em parte ou na totalidade. O princípio envolvido é que você não pode ansiar por nada a menos que já exista, tanto em forma ou em substância. E desejar é o poder motivador para invocá-lo em aparência visível ou efeito físico. Não adianta desejar algo a menos que você espere obtê-lo, seja parcial ou integralmente. O desejo sem expectativa está ocioso, ou seja, não está trabalhando de forma correta. Você simplesmente desperdiça energia mental valiosa ao fazer isso. O desejo o colocará em contato com o mundo interior das causas e conectará você por meios invisíveis com a substância da coisa desejada. Então, a expectativa contínua é necessária para trazê-lo para uma realidade em sua vida. Muito parecido com a atração da gravidade no reino físico, expectativa é uma força de atração da mente que atua no reino invisível. Todos sabemos que muitas pessoas desejam coisas boas que nunca as esperam com expectativa, nem fazem esforço real para compreender. Eles começam bem e podem ficar no meio do caminho. Quando eles compreendem e passam a cumprir a outra metade do processo envolvido, passam então a esperar o que desejam. E fazendo isso, a maioria de seus sonhos ou desejos irão se materializar constantemente. Mais uma vez, encontramos pessoas que esperam coisas que não querem, mas que muitas vezes surgem. Isso prova que a expectativa é uma força atrativa poderosa. Nunca espere uma coisa que você não quer, e nunca deseje algo que você não espera. Quando você espera algo que não quer, você atrai o indesejável. E quando você deseja algo que não é esperado, você simplesmente dissipa a valiosa força mental. Por outro lado, quando você espera constantemente aquilo que deseja persistentemente, sua capacidade de atrair se torna irresistível. O desejo conecta você com a coisa desejada, e a expectativa irá atrair para a sua vida. Esta é a lei. Se você for oprimido pela pobreza, dificuldades, limitações ou falta de qualquer tipo, comece agora a operar esta lei da mente e gradualmente comande mais e mais do que é bom na forma de coisas e condições melhores. Ser feliz e livre é seu direito. Devemos procurar, portanto, aprender mais sobre as leis invisíveis da criação mental e as maravilhosas possibilidades adormecidas em nossos seres.
A natureza não nos priva de nenhuma coisa boa e desejável, mas nos proporcionou o equipamento mental e o poder interior para adquirir e desfrutar de todo o bem essencial para assegurar uma existência feliz e digna de valor. A aplicação é o teste de adequação, pois o conhecimento é de pouco ou nenhum valor, a menos que possa ser usado para fins práticos e didáticos. Vou lhe ensinar um método simples para usar o poder da mente para aumentar a quantidade de coisas boas em sua vida, andando em conformidade com a lei. Forme uma imagem mental clara e bem definida do que você quer. Não especifique sua forma particular ou como ela virá, mas simplesmente deseje firme e gentilmente enquanto estiver na direção do seu bem desejado. Evite um estado de tensão mental ou qualquer condição de tensão ou ansiedade. É melhor fazer sua imagem mental em momentos separados, quando estiver em condições tranquilas e sossegadas. Deixe a ideia ou o plano do seu bem se desdobrar em uma imagem mental vívida, quase como se fosse uma imagem em movimento na tela. Não force o pensamento, pois a pressão causa congestionamento e confusão. Quanto mais calmo e sereno você estiver, melhores serão os resultados. O principal ponto é segurar o pensamento. Em seguida, prossiga para nutrir seu desejo ou objetivo com uma convicção calma e confiante de que o que você procura já está a caminho. Conforme você persiste nesse estado de espírito, o seu bem desejado tenderá a gravitar em sua direção. Pode acontecer quase que imediatamente em relação a pequenas coisas de menor importância, como um convite, um livro ou encontrar um amigo na rua. Ou pode vir em graus ao longo de um período de tempo, de acordo com a clareza e a força de expectativa unida com a demanda e a forma particular do seu bem desejado. Enquanto isso, seja razoável e prático e faça o que puder para promover sua vinda. Eu tenho pouca confiança que Deus responderá àquele que só se balança em uma poltrona e espera que a coisa desejada seja colocada em seu colo. Em algum lugar eu vi escrito que o Senhor Deus ajuda os que se ajudam. Sim, ação soletra resultados. Isso complementa seu processo criativo mental e fornece o canal para sua expressão. Em seguida, deixe os resultados para a lei. Ao fazer sua parte, a lei fará o resto. Quão bem ou com que precisão você cooperar com a lei é o que vai determinar a duração de tempo aparentemente necessária para trazer o que você deseja. O tempo é um período criado pelo homem. A natureza não conhece o tempo e sempre responde no presente, no agora. Em alguns casos, terão resultados que aparecerão como se fosse mágica. Você está sempre do lado certo da lei quando combina os dois aspectos essenciais de desejo e expectativa. Você opera uma inteligência oculta que o coloca em contato com as formas e meios reais de materializar seus desejos. O princípio subjacente a esse processo de atração é tão sólido e demonstrável quanto qualquer princípio da ciência da matemática. Todos nós empregamos todos os dias. Algumas vezes mais, outras vezes menos, mas geralmente inconscientemente e, portanto, imperfeitamente. Não desejem ou exijam o que legitimamente pertence a outro, no sentido de que esse outro sofreria por privação. Apenas deseje aquilo que completará a sua vida para torná-la mais completa e mais feliz, e também aquilo que lhe permitirá ajudar os outros para serem melhores e viverem em condições mais felizes. Procure ser normal em suas demandas e use a inteligência com a qual Deus o dotou para ter discernimento entre demandas racionais e irracionais. O desejo inato do seu ser é pela harmonia, satisfação e abundância. Essas condições serão obtidas cada vez mais em sua vida, conforme você vive de acordo com a lei. E enquanto espera constantemente um aumento contínuo do bem como uma evidência de sua fé crescente na sabedoria e na suficiência da grande fonte de todo bem. A mente é um imã que atrai tudo o que corresponde ao seu estado mental dominante. O que quer que tenhamos em mente, o que quer que esperemos e pensemos, tenderá a trazer para nossas vidas as coisas e condições que estão em harmonia com elas. A ciência provou de forma convincente a existência e o funcionamento constante da lei da atração mental. Por essa razão, todos devem ser extremamente cuidadosos sobre como pensa e o que pensa. Nossa atitude mental predominante é a principal causa de quase tudo que entra em nossas vidas. E quanto mais cedo percebermos essa verdade, mais cedo começaremos a melhorar nossas vidas e progredir. Devemos sempre mergulhar e nos entregar ao desejo de avançar e dar à lei uma chance de nos ajudar. Tudo então irá trabalhar em nosso auxílio. Obstáculos fortalecerão nossa determinação de vencer. Desencorajamento de outros só servirá para fortalecer e nos despertar para uma atividade mais forte. Veremos com mais clareza e compreenderemos mais plenamente que toda dificuldade é uma oportunidade para avançar. Todo obstáculo é um trampolim para o sucesso. O que hoje chamamos de fardos pesados irão perder seu peso, porque o espírito dentro de nós é invencível. E quando invocado pelo desejo e inspiração, infalivelmente surgirá em maior poder e inteligência mais rica. Isso guiará nossos pensamentos e ações para os caminhos que levam às alturas da conquista. A lei da atração mental age da mesma linha da lei da gravidade. É de igual modo, definido e preciso. Semelhante atrai semelhante. Os pensamentos e as ações das pessoas atraem para elas outras pessoas com pensamentos e características semelhantes. É difícil dizer a alguém exatamente onde ele pode falhar em atrair suas necessidades, já que duas pessoas não pensam da mesma forma, e portanto, duas pessoas não cometem os mesmos erros. No entanto, devo nomear e explicar os 3 passos que podem ser usados para construir realidades. Seguindo de perto essas sugestões, você pode notar onde pode ter falhado. Primeiro passo, o interesse. O primeiro passo a ser dado é chamado de interesse.
O interesse está dando atenção especial para algum objetivo ou coisa. Está gerando atenção contínua para alguém ou algo. O interesse tende a ver no mundo exterior o que já existe na mente. Coisas que você acha que lhe dão alegria, prazer, sabedoria e satisfação são interesses. Nossos interesses são, em grande parte, individuais, porque não pensamos da mesma maneira. Uma pessoa pode encontrar interesse em algumas coisas que outra falharia em ver. Recentemente, minha esposa e eu saímos para explorar um leito de rio seco no deserto. Ela estava especialmente interessada em coletar pedras brilhantes contendo ouro, prata, cobre e ferro, que são comumente encontradas neste país. Eu estava mais interessado em reunir os artigos que os índios nativos usavam em seus rogãs, e particularmente os artigos que eles selecionavam para suas danças cerimoniais. Lá estávamos nós juntos, ela buscando algo diferente do que eu buscava. Ambos andando juntos, mas estávamos vendo de formas diferentes, porque estávamos procurando por coisas diferentes. Vemos na vida aquilo que mais nos interessa, e passamos cegamente por aquilo que é de pouco ou nenhum interesse para nós. É nesta prática simples que muitos de nós podemos estar cometendo alguns erros. Podemos estar tão interessados em coisas que não são prósperas, alegres e saudáveis, que passamos despercebidos pelas mesmas, ignorando assim os meios de nossa saúde e prosperidade. Quando estamos absorvidos em ver somente as coisas pequenas e ruins, seja por hábito ou ignorância, deixamos de atrair as coisas maiores que estão ao nosso redor. Um jovem veio a mim um dia perguntando o que ele poderia fazer para aumentar sua renda. Ele estava insatisfeito com o salário insuficiente que tinha. Fiquei sabendo que ele era um eletricista. Seu trabalho ocupava várias horas por dia. Ele gostava de sua casa, gostava de seu jardim, de seus jornais e, ocasionalmente, saía socialmente. Então eu lhe disse, se ele quisesse mais ganhos, precisaria estimular seus interesses e merecê-los. Deus alimenta os pássaros e fornece uma abundância de comida, mas ele não coloca os vermes na boca da ave. O pássaro deve, pelo menos, sair e procurar a comida. Assim é com todos nós. Devemos fazer algo mais do que desejar ou orar. Ele decidiu então que aumentaria sua capacidade como eletricista. Então foi a uma aula na escola noturna e trocou seus jornais por livros e outros materiais. Ele se interessou por rádio e ficou entusiasmado com suas possibilidades. Esse interesse atraiu-o para novos círculos e conseguiu uma posição com uma empresa de rádio em crescimento. Em pouco tempo, encontrou um novo prazer e triplicou seus ganhos. Ninguém deve ser culpado pela vida insatisfeita, exceto o próprio homem, porque ele não conseguiu expandir seus interesses com seus desejos. É tão fácil para as pessoas se permitirem entrar numa rotina, e é sempre uma rotina mental antes de se tornar uma rotina material. As pessoas seguem inconscientemente e sem objetivo, atraindo somente a infelicidade e a cegueira. Uma pessoa muito amável veio a mim com um problema, o que fez com que muitas mulheres desistissem e perdessem a mesma coisa que ela mais queria. Essa mulher tinha uma boa casa, um marido bem provido, muitos criados e 2 bons filhos para se orgulhar. Mas, com tudo isso, ela estava muito infeliz. Quando seus filhos estavam crescendo, dedicou todo o seu tempo à sua formação e cuidado. Agora, eles se casaram e estavam fazendo suas próprias casas. Enquanto ela estava tão amarrada em casa, seu marido estava se tornando um homem de sucesso, e isso o levou a clubes onde fez novas amizades com homens e mulheres. Ele estava bastante ocupado com seus interesses. Ele chegava em casa à noite, mas a maioria de seus finais de semana eram gastos em outros lugares. Neste ponto, ele estava com uma casa grande e criados, muito dinheiro, mas sem amor ou felicidade. Ela percebeu que a violação estava aumentando, e sabendo que em breve seu marido iria querer um divórcio, ela foi forçada a procurar uma saída. Depois de uma análise demorada, fiquei sabendo que ela tinha uma faísca de interesse em arte e literatura. Por isso, recomendei que ela fizesse uma viagem ao exterior para ver com novos olhos e planejar um inverno movimentado com novos estudos. Ela voltou sentindo-se revigorada e ansiosa para começar o trabalho. Ela se juntou a um clube literário e gostou. Aos poucos, ela trabalhou em algumas pequenas partes dramáticas, até que um dia seu interesse explodiu em um desejo ardente de ir mais longe com o trabalho. Lar, criados, solidão, tudo recuou com a nova ambição. Em suma, ela avançou no trabalho e foi muito bem sucedida. Seus filhos ficaram orgulhosos de sua conquista. Seu marido ficou quase ciumento com as suas atenções, mas ficou muito feliz. Você vê, deve-se manter algum interesse. É preciso manter a mente ativa e entusiasmada para evitar perder a atratividade e a satisfação de alguém. Nossos maiores interesses devem governar nossos pensamentos e não as coisas materiais. As coisas materiais são apenas os meios pelos quais expressamos nossos interesses. Um forte poder magnético é baseado em uma forte ideia ou princípio. Essa ideia ou princípio direciona nossos interesses, e isso, por sua vez, desenvolve um poder interior de atratividade. Uma jovem a quem conheço muito bem e sempre considerei uma amiga, não é uma garota muito bonita no que diz respeito à beleza. Ela tem um amplo círculo de amizades, e na verdade, ela os encanta aonde quer que ela vá. Quando perguntada uma vez o que ela possuía que parecia lançar um feitiço sobre seus admiradores, ela disse: "Eu não posso acreditar no meu físico, nem na minha marca de cosméticos, mas eu acredito que é porque eu amo a franqueza, verdade e uma mente pura." Inúmeros exemplos podem ser contados sobre homens e mulheres que alcançaram sucesso e fama porque amaram e viveram algum princípio do bem. Viver tal princípio é segui-lo com interesse, de acordo com a lei. Sempre atrairá o bem. Segundo passo, a atenção.
Ter um interesse alto não é suficiente. Precisamos injetar esse interesse em nossos trabalhos diários. Nossa atenção deve retratar nosso interesse. E quanto maior for nosso interesse, mais intensa será nossa atenção. É nossa atenção interessada que extrai do mundo exterior fatos como os que são formados na mente. Ao direcionarmos nossa atenção para nosso interesse, isso magnetiza nosso poder de atração, que atrai mais do mesmo que está em nosso pensamento. Quando nosso interesse for absorvido por nossa atenção, descobriremos que a maioria das nossas inclinações mesquinhas e egoístas será absorvida pelos nossos interesses superiores e nós iremos progredir firmemente. Lembro-me de anos atrás, quando eu ainda era estudante na universidade, que muitas vezes passava pelo terminal na Williamsport, onde um certo homem tinha seus escritórios e era, então, um supervisor júnior da Ferrovia da Pensilvânia. Muitas vezes, quando eu passava pelo seu prédio, depois da hora de trabalho, e frequentemente já era tarde da noite, mas eu via seu escritório aceso e descobria que ele estava ocupado em terminar algum trabalho importante. Parecia que ele se perdeu em seu interesse por seu trabalho, e toda a sua atenção foi atraída para beneficiar seu empregador. Os anos se passaram, e chegou o dia em que conheci aquele homem, então soube por que ele havia sido promovido de uma posição para outra melhor. Hoje, ele está ao lado do vice-presidente da maior ferrovia do mundo. O que quer que ele tenha feito, ele fez isso com toda a sua força, e principalmente focando sua atenção em seu trabalho, até que o mesmo se achasse bem feito. Ele não queria saber quando iria conseguir seu próximo aumento ou mudança de posição. Ele apenas trabalhou, e o avanço de renda e cargo veio sem se preocupar com isso. Acredito que outra pessoa expressou essa lei em ação muitos anos atrás. Ele disse o seguinte: pois quem quiser salvar a sua vida, perderá a vida. Qualquer que te obrigar a caminhar 1 milha, ande 2 milhas. Os grandes salários são pagos àqueles que andam 1 milha extra. O homem cuja atenção se perde em seus interesses crescerá para realizações valiosas. Sim, você diz, eu sei de homens que tiveram tais vantagens e oportunidades para seguir em frente, mas eles não tiveram sucesso como seu amigo. Eles tinham influência, dinheiro e cérebros, mas, de alguma forma, eles não alcançaram o topo. Admitindo que eles tinham todas as vantagens materiais e físicas que qualquer homem comum poderia precisar para atingir o auge do sucesso, ainda assim, eles não tinham algo dentro de si. A fonte e a causa de todos os sucessos estão profundamente escondidas na mente, e é preciso dar atenção e interesse primeiro. O que eu quero dizer com isso? Se você acredita em honestidade, então você apoia o princípio da honestidade com toda a sua atenção. Você direciona essa atenção para fazer e pensar todas as coisas de uma maneira honesta. Se você tiver a oportunidade de trapacear ou roubar de outro, você irá aderir ao seu princípio e se recusará a tirar proveito do que pode parecer uma coisa trivial. Eles sempre parecem triviais no começo, mas isso é apenas o começo. Tais coisas triviais crescem com uma rapidez cancerosa. Ao observar atentamente as suas relações e forçar todas as questões a cumprirem o seu princípio, você estará cobrando a sua mente com honestidade e isso irá se tornar magnético para atrair o esforço honesto e o sucesso permanente. Isso se torna um crescimento. Depois de algum tempo, você encontrará seu interesse e atenção tão envolvidos com a verdade que em tudo o que você fizer não mais atrairá engano ou desonestidade para você ou para seus assuntos. Um presidente de um colégio do leste entrou em nossa capela um dia, enquanto a senhora Hollowell estava nos livros. Ele disse que leu algum dos livros que estavam em exibição na janela e ficou especialmente impressionado com um livro chamado O Jogo da Vida e Como Jogar, de Florence Shinn. Ele achou o título muito atraente e que provocava interesse para qualquer um. Você sabe, disse ele, aprendi a encarar a vida como um jogo e comecei como um pobre menino com poucas vantagens, mas joguei o jogo. Eu não tive a ajuda que muitos desses livros podem oferecer. Eu consegui, e agora estou dizendo a milhares de meninos e meninas como eu joguei o jogo. Eu construí meu sucesso em 3 princípios comuns: a verdade, honestidade e sobriedade. Avaliei minha vida com esses padrões e ganhei uma vida feliz. Defina um padrão ou uma medida para você mesmo. Se ainda não o fez, pegue uma coisa ou um pensamento de cada vez e construa sobre ele. Ao se esforçar para dar atenção a algum interesse construtivo, você deixará de dar tanta atenção a um interesse menor. Você não precisa trabalhar da mesma forma que outras pessoas trabalham. Muitos trabalham contra a desonestidade quando deveriam ajustar suas mentes para estar livres de pensar e temer a desonestidade. A lei exige que façamos a correção dentro de nós mesmos, e se fizermos nosso trabalho lá, ela continuará a trabalhar para nós externamente. É o nosso pensamento que estimula o interesse e direciona a nossa atenção. Portanto, não podemos nos afastar da fonte da causa que queremos, para não correr o risco de atrair as coisas que não queremos. Terceiro passo, a expectativa. O último passo que tomamos é a expectativa. Essa é uma forma ativa de atenção. É atenção com intensidade. Pode ser comparado às ações de um gato que espera pacientemente no buraco do rato. O gato espera pegar seu prêmio a qualquer momento. Ele espera pegar o rato, porque ele acredita que ele vai conseguir uma hora ou outra. Se o gato não acreditasse e esperasse pegar o rato, seu interesse e atenção careceriam daquela intensidade que agora está presente. Suas energias não seriam tão ativamente chamadas. Quando você acredita na probabilidade de sucesso em sua empresa, sente o maior interesse em seu trabalho. Esse interesse é intensificado com a expectativa e antecipação. Através disso, você atrairá para você o sucesso pelo qual está trabalhando. Sua expectativa deve ser construída com seu interesse e atenção.
Quando a viúva chegou a Eliseu e pediu a sua ajuda para enfrentar um problema de finanças que significava a liberdade ou a escravidão de seus 2 filhos que seriam detidos pela dívida de seu marido, Eliseu prontamente perguntou a ela o que ela poderia converter em dinheiro. Ela não tinha nada além de um pote de óleo, mas isso era algo. Então Eliseu disse à viúva para recolher outros vasos de suas amigas e levar para sua casa, e ali derramar o óleo que ela tinha. Ela derramou o óleo até que todos os recipientes emprestados foram preenchidos, e quando ela encheu o último recipiente, o óleo parou. A viúva e seus filhos fizeram exatamente o que estamos discutindo aqui. E quando ela chegou ao último vaso e ao fim de sua expectativa, o óleo parou de se multiplicar. Ela foi capaz de receber apenas o máximo de óleo que ela esperava. E sua expectativa foi medida pelo número de recipientes que ela coletou. Eliseu havia definido a lei para funcionar, mas ela havia determinado o quão longe seria seu pensamento de expectativa. Ela poderia ter esperado muito mais, mas só conseguiu o que era esperado. Se você está trabalhando para o sucesso, a saúde ou a felicidade, você pode desejar muito, mas você só vai aproveitar tanto quanto você é capaz de esperar. Se em seu coração você duvida ou teme que sua necessidade seja satisfeita apenas parcialmente ou não, você pode saber que receberá o que espera e não mais. Quando você orar por uma coisa e então temer e duvidar que irá recebê-la, você difunde suas forças mentais e pode atrair apenas aquilo que os pensamentos inferiores acreditam e esperam. Foi perguntado a um médico proeminente o seguinte: por que, às vezes, ele conseguia chegar a casos que outros não haviam conseguido alcançar? Então ele disse: eu nunca espero que um paciente esteja longe demais para não sobreviver. Eu pesquiso em minha mente por alguma ideia para tratar. E às vezes essas ideias são muito simples ou estranhas. Mas no momento em que algo dentro de mim clica, eu aceito a ideia e a coloco em uso. Ele disse que nunca falhou em ajudar um paciente quando ele esperava firmemente sua recuperação. Quando nós colocamos nossos pensamentos tão firmemente com a ideia de que não haverá falhas, então esperamos o sucesso. Nossa mente se fortalece com a nossa convicção. E como um imã, irá atrair para nós, através do princípio sustentado, qualquer desejo que esteja disposto a alcançar. Desejar é esperar, e esperar é alcançar.